Mano Menezes e quase todos os jogadores do Corinthians acabaram de detonar a arbitragem de Anderson Daronco após pênalti escandaloso marcado hoje no Clássico. Caindo, depois pega o lance, que o VAR tem a opção do lance de ir devagar, de mostrar, o chuteiro pisa no pé do Bruno. E eles têm esse mecanismo e é pra isso, é pro VAR fazer isso aí. Eu acho que hoje teve um grande erro, o lance ali, no meu ponto de vista, não foi pênalti, prejudicou hoje uma vitória, e eu creio que por mais que o segundo tempo não tenha criado tantas oportunidades de gol, o jogo estava controlado, o jogo estava indo para a reta final do jogo, e é um jogo que é um lance que atrapalha também na pontuação, né, cara? Hoje nós poderíamos subir, poderíamos se afastar ainda mais lá de baixo, mas fazer o quê, cara? Fica frustrado pela situação, mas tem que seguir em frente. Mais do que a reação do estádio, mais do que a reação de qualquer atleta, é você ver a reação do cara que sofreu o pênalti. Ele já levantou pedindo desculpa, já, sabe? Ele nem reclamou, ele só tentou não tomar o cartão amarelo por simulação. Então, em alguns momentos você não precisa nem ver o VAR, você vê a reação do atleta. Mas futebol a gente não tem muito tempo para ficar lamentando. Seria uma vitória importante. A gente ganharia 2 ou 3 posições aí, dependendo de alguns resultados. No momento delicado do campeonato, às vezes um erro custa caro. Mas no futebol brasileiro também não dá tempo de ficar lamentando. Daqui a 2, 3 dias você tem outra final para fazer aqui. O pênalti é absurdo, né? Porque é tão claro que o pé de Bruno Mendes está no chão quando o pé do jogador do Santos se projeta no nosso jogador, que não tem como se marcar. Talvez quando se tem uma boa vontade imensa para um lado ou para o outro, você marca. Mas nem nessa situação hoje daria para marcar o pênalti. A gente sabe, a gente já teve pênaltis marcados a favor, que são duvidosos. Os adversários já tiveram pênaltis a favor deles, que também são duvidosos. Mas esse não cabe nessa categoria. E a gente fica muito chateado porque depois do VAR, era exatamente esse tipo de lance que não era para acontecer. Isso acontecia muito no passado, né? Nas áreas de futebol. E quando nós imaginamos que o VAR veio, era exatamente para que isso não acontecesse mais. Deixa triste a gente, porque são 2 pontos de um jogo que a gente mereceu muito ganhar e deixou escapar por essas questões. Nós tivemos 2 lances também fora do normal no jogo, talvez vocês não tenham reparado, mas o árbitro marcou um impedimento no primeiro tempo que o Bandeira não sinalizou, e aí ninguém entendeu, passou meio batido. No segundo tempo voltou a acontecer, nós tivemos de novo um ataque, não estava nem perto de estar impedido, o auxiliar do lado de lá não levantou a bandeira e o árbitro apitou. Acho que são as famosas vozes do além. Falei na hora do pênalti, falei depois do jogo. Tem muito o que reclamar, acho que todo mundo viu o que aconteceu, né? 40 mil pessoas viram que não foi pênalti ao vivo ali na hora que foi pro VAR. Mesmo assim, com a personalidade toda que ele acha que ele tem, ele marcou o pênalti. Agora há pouco o Cássio fez um desabafo em relação à arbitragem e à CBF. Até em cima desse cenário, a CBF passa a credibilidade para vocês, atletas? É difícil a gente falar nesse sentido, né? Eu não sou um cara que avalia a arbitragem a todo tempo, não sei o nível que a arbitragem está, mas nesses lances assim, óbvio que um erro ou outro vai acontecer, num pênalti, mão na bola, cria algumas dúvidas, mas acho que esse pênalti foi muito claro para todo mundo que não foi. O Soteldo pede desculpa na hora para não tomar o cartão amarelo, que a gente pede o cartão amarelo. Ele fala que teve o contato, mas ele não tentou cavar o pênalti. Daronco escuta essa informação. O VAR não sei por que chama num lance desse. O Daronco vai lá olhar, passa no telão. 40 e poucas mil pessoas viram que não foi absolutamente nada. E ele marca o pênalti mesmo assim. Eu acho que não tem muito o que falar, né? Tem erros que são aceitáveis, mas um erro desse tamanho realmente é difícil de entender. Pênalti, aí começa aquele discurso, depois se eu errei eu vou ser punido depois, eu peço desculpa se eu errei, mas nesse momento eu achei que foi, muito fácil assim, na hora você dá o que achou ali, depois vai ver se é punido, e a gente sabe que não vai ser punido. Ô Fábio, ele conversou com você depois do lance do impedimento que ele conversou, ele falou que tinha escutado alguma coisa errada e pediu desculpa também, que
Quem não sabe, eu acho que no primeiro tempo aconteceu alguma coisa parecida também, só que a gente ficou meio confuso, ainda não deu para saber. E no segundo tempo ficou muito claro, porque o Bandeira que estava do meu lado não entendeu, o outro já estava correndo e ele parou o jogo, mas aí nesse lance ele, desculpa que eu entendi alguma coisa errada também, mas é também um lance meio simples, é só você olhar pro Bandeira, se ele tá correndo não tem muito o que parar o lance, né? Infelizmente, muito pouco, né? A gente pode mais uma vez reclamar, não reclamar só hoje pelo que aconteceu com o Corinthians, contra o Corinthians, mas de alguns erros que a gente tem visto. E não dá para entender, o VAR existe para evitar erros óbvios e claros, acho que é isso que está na regra escrito com essas palavras. E hoje ele foi usado para se cometer um erro claro e óbvio, quer dizer, não tem sentido, acho que nem o árbitro ser chamado, muito menos ele ir lá olhar com a experiência que ele tem e dar um pênalti, não é nem confirmar, né? É inverter uma decisão que ele já tinha tomado e dando um pênalti desse absurdo. Então o que a gente vai fazer o ofício aí pessoalmente na CBF, um erro desse tamanho acho que não pode, não pode acontecer, e ainda mais num momento desse do campeonato decisivo. Então é isso, passar isso para o torcedor, essa indignação que ele está sentindo, todos nós aqui estamos, todo o vestiário, todos os atletas, o treinador, com o absurdo que aconteceu aqui hoje. E o Seneme? Você espera o que dele? Que ele tome as providências, né? A gente já viu afastar alguns árbitros, sem nome, menos experientes, então não sei o que ele vai fazer, mas eu espero que isso não aconteça mais, não com o Corinthians, com ninguém, né? A gente está num momento importante, como eu falei, e o VAR está aí para isso. Quando você tem um erro, você pode errar até com o VAR, mas hoje está muito claro, esse lance é muito claro, todos nós vimos, na hora que ele foi para a tela do VAR, o que ele viu nós vimos, o Brasil inteiro viu, todo mundo viu, tem um pisão e não é pênalti, e ele deu. Boa noite. Hola, boa noite. No, muita raiva pelo cartão amarelo, né? Começou a tirar amarelo a todo mundo, o árbitro, acho que também no pênalti. Ele chuta a chuteira do Bruno, né? Então difícil de explicar. Tem outra situação aí que ele cobrou offside e o Linha não levantou a bandeira. Então, um pouco estranho, né? E assim também se faz difícil. Acho que fizemos um primeiro tempo muito bom e o segundo não conseguimos ficar tanto com a bola, mas a gente fez uma partida boa, né? Só faltaram os goles. Cara, não é, na verdade essa é uma resposta que a gente gostaria de ouvir também, né, pessoal, de quem comanda a arbitragem no Brasil. Nós não queremos que ocorra com o Corinthians e com nenhum outro clube. Tem clubes aí brigando por posições importantes acima da tabela e outras, infelizmente, muito negativas, que é aqui na parte de baixo. Então, 1 ponto, 2 pontos vai fazer muita diferença. Então, esse tipo de erro não pode ocorrer. A gente trouxe a tecnologia, mas parece que a tecnologia em algumas ocasiões atrapalha. Não sei se os árbitros ficam vendo coisa demais em vez de olhar somente o lance. Enfim, o Corinthians não tem muito o que fazer. Nós iremos até a CBF, nós iremos cobrar a comissão de arbitragem, aguardaremos uma manifestação da comissão de arbitragem, porque geralmente nesses lances muito decisivos eles soltam um vídeo e uma análise do que ocorreu, e a gente quer uma análise muito simples, muito clara, sem ser muito técnica. Não adianta ficar botando muita coisa técnica também, porque a gente quer saber o que ocorreu. O que levou a marcar o pênalti se o Soteldo pisa no pé do Bruno. E aí, o que você achou? Acha que o juiz meteu a mão mesmo ou acredita que foi pênalti sim? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera.